pessoal, o Livro Aberto está voltando e agora no segundo bloco a gente recebe a Luciana Racier, professora de literatura da UFSC. Ela vai nos falar sobre o Salim Miguel, grande escritor catarinense, não é? E ele é autor desse pequeno livro, pequeno no tamanho, mas muito denso, O Nós, é um romance inédito que a editora da UFSC acabou de publicar. Então, Luciana... Eu vou começar falando uma coisa. É verdade. Não, eu queria só começar dizendo uma coisa, que a Luciana, além de ser professora e uma leitora, né, do Salim muito atenta, ela é também a tradutora do Salim. Quer dizer, ela não é qualquer leitora, ela é uma leitora muito envolvida com a obra e, enfim, com todo o trabalho em torno do Salim Miguel, né? Queria que tu falasse um pouco já, para começar, de como é que tu chega no Salim Miguel, vamos dizer assim, né? Claro. Primeiro dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês, falando sobre o Salim Miguel. E na verdade, eu tenho a convicção que o nosso percurso de pesquisador e de ser humano está sempre interligado. Nós acabamos estudando, elegendo assuntos que nos trabalham enquanto indivíduo. E no meu percurso de pesquisadora em relação ao Salim Miguel, lá se vão 10 anos, e há fatos bem pitorescos, assim, o telespectador vai se deliciar com alguns deles. Como é que eu cheguei ao Salim Miguel? Através de uma carona de guarda-chuva em Paris. Olha que chique. Então, como é que é essa carona de guarda-chuva em Paris? Eu era professora de literatura brasileira na França e queria trabalhar com literatura e imigração e acabei chegando no Nur na Escuridão, que é um dos grandes romances autobiográficos, inclusive, do Salim Miguel. E eu estava lá em Paris num colóquio, chovia e tinha uma colega de Brasília. Eu disse, vamos ali para o almoço, vem, eu tenho uma sombrinha, fomos juntas. Por conta disso, sentamos perto uma da outra. E um agente literário que assistia ao colóquio, ele disse, Luciana, você traduziu o Victor Ramil, você tem outro projeto de tradução? Isso era em 2004. Eu disse, olha, eu estou com um texto maravilhoso, mas não sei se o autor teria interesse. Como é que se chama esse autor? Salim Miguel. E essa professora de Brasília, que se chama Regina Dal Castanho, me disse, é o meu sogro. Sim, então, isso já foi interessante. E isso foi em 2004. Em 2010, quando eu decidi retornar ao Brasil, e para Florianópolis especificamente, por conta de todo esses... De 2004 a 2010, foram 6 anos em que eu vinha conversar com o Salim, trabalhar na tradução do 1º de abril, Narrativas da Cadeia, com o Salim e com a esposa, Eglê Malheiros, que é uma exímia tradutora também. E eu fui desenvolvendo vínculos. E em 2010, quando eu encaixotei os meus livros para voltar para o Brasil, depois de 15 anos na França, eu encontrei esse livro aqui, que é um livro sobre o Marcel Proust, publicado em 1950. Em 51, o Salim Miguel enviou esse livro de Florianópolis para um crítico português, em 1951. Nos anos 90, eu morava na França e o meu diretor comprou em Portugal esse livro e ele me trouxe, olha, sobre o Marcel Proust. E esse livro ficou lá na minha biblioteca, eu nem sabia quem era Salim Miguel. E ao encaixotar para retornar ao Brasil, 59 anos depois de quando esse livro foi para Portugal, eu comecei a olhar e disse, olha, Manuel Pinto é o crítico português com que o Grupo Sul, do qual fazia parte Salim Miguel, Eglê e vários outros, o Salim trabalhava com Manuel Pinto, puxa, aí eu comecei a ler. Florianópolis, maio de 51, Salim Miguel. Então, 59 anos depois, fechou-se um ciclo quando eu vim para Florianópolis. Estava escrito, né? Maktub, como diria o Salim, né? Então, interessante. É um romance policial, essa história. Da história. Pois é, e esse aqui é um romance policial, né? Sim. O Nós é um romance policial falando nisso. Sim, né? é uma linda narrativa que nos cativa desde o início, assim, enquanto leitor. Realmente a gente entra no jogo muito facilmente, os personagens vão sendo apresentados a cada capítulo, são personagens que vêm de diferentes partes do Brasil e acabam todos convergindo de um modo ou de outro para Brasília. Há um crime, há um mistério, então é muito gostoso para a alma e eu queria, professor Fábio, parabenizar assim, você e toda a equipe da EDUFSC, porque ele ficou muito
lindo também para os olhos, né? E a gente sabe o quanto o livro não é só intelecto, ele passa pelos sentidos também. Verdade. Se tratava de homenagear o Salim, a gente caprichou, né? E agora, a propósito, o título Nós, não é? Ele tem esse duplo sentido, quer dizer, é o nós do conjunto dos personagens, né? Porque os personagens não... O romance, ele tem uma série de elementos formais interessantes. Não é esse. Os personagens, eles não têm nome, eles são chamados por pronomes, não é? E se combinam em um nós, não é? Mas esse nós é também uma trama, a trama que se constitui... Os nós da narrativa, claro, né? Então, o livro tem essas soluções formais, o que é fantástico para um escritor de 90 anos que está sentado em cima de uma biografia intelectual. É incrível gigante. Como ele se desafia, né, claro. Intelectualmente, né? Isso, acho que é isso que instiga uma leitora, assim, como no teu caso, mais dedicada, né? Sim. É o desafio intelectual constante que ele representa. Sim, porque vocês têm razão. Esse livro, ele tem inovações formais muito interessantes. Então, ele é algo novo, né? Aos 91 anos, com mais de 30 livros já publicados, o Salim vem com essa novela policial, que é um gênero no qual ele se aventurou bem pouco até então. Ele faz essas inovações de modo exímio, mas... Eu, enquanto leitora, né, você falou que a tradutora é uma leitora muito específica, eu começo agora esse ano meu pós-doutorado sobre a obra do Salim Miguel e com o meu colega João José Mesgueni nós vamos traduzir para o francês o Nós, que deve ser publicado na França no ano que vem. E como dizia, justamente o que vocês diziam, já o título, quer dizer, como traduzir esse título com todos esses subentendidos. Então, só isso já é uma delícia, né? Já é um desafio. Já é um desafio. Como é a recepção do Salim Miguel na França, a propósito? Olha, com esse colega, o João José Mesgueni, nós traduzimos e foi publicado em 2007, o 1º de abril, Narrativas da Cadeia, que é outro belo romance do Salim Miguel, recebeu 2ª edição esse ano pela Unisul. E o 1º de abril, Narrativas da Cadeia, recebeu o prêmio de melhor romance pela União Brasileira de Escritores também, quando foi lançado em 94. Ele é muito interessante porque ele conta a ditadura em Florianópolis, né? A maioria dos romances fala de Rio, São Paulo, Minas, Brasília. O Salim Miguel, ele sempre foi muito ousado, intelectual ousado, né? Desde os anos 40, com o Grupo Sul, Círculo de Arte Moderna. A gente vai ter que falar um pouco sobre a biografia do Salim, sim, né? Sim. É inevitável, ainda mais que ele é muito autobiográfico. Sim, e esse 1º de abril, Narrativas da Cadeia, ele é baseado no romance que o Salim efetivamente escreveu quando ficou preso aqui em Florianópolis e em 2007, então, foi publicado na França. A recepção foi muito interessante porque o leitor francês ele é muito sensível aos períodos de ditadura na América Latina, né? Acho que, em geral, né, fora do Brasil hoje, se olha mais para essa questão, né? Sim. E é das ditaduras latino-americanas. Sim, e é interessante porque é sempre algo de atualidade, né? A importância da democracia é algo sempre muito precário, né? A democracia é muito fácil de ser destruída, embora a gente tenha a impressão que não. De ser desestabilizada, aliás, isso. A gente vê isso nesse momento. Sim, o perigo, né, o risco que a gente corre da democracia ser atacada mais uma vez. E as extremas direitas que recrudescem tanto na Europa quanto aqui insidiosamente, né? Então a recepção é muito interessante. Todos os colóquios, universidades que eu fui e trabalhei sobre a tradução do 1º de abril, Narrativas da Cadeia, despertou muito interesse. E a tradução foi muito interessante porque eu fiz com esse colega. Quer dizer, eu sou brasileira, fui muito cedo para a França, mas a minha língua materna é o português. E o João José, ele nasceu no Brasil, até a idade de 7 anos morou aqui, foi para a França e nunca mais tinha vínculos com o Brasil. Então, essa tradução de dupla é algo bem interessante, bem raro. É outro nós. É verdade. É verdade. E como é um texto muito ancorado na realidade brasileira, nós elaboramos um glossário. Então, eu vinha 1 ou 2 vezes por ano a Florianópolis para trabalhar com a Egley e com o Salim. Isso foi muito prazeroso. Sim, posso imaginar. E ele conta nesse outro livro da cadeia, ele conta a sua própria experiência. Sim, né? Baseado em anotações que ele realmente fez quando foi preso. Né? Isso, então é um romance, né? Então são fatos reais que são ficcionalizados. Esse romance, esse diário,
ele foi descoberto o ano passado, porque Eglê Malheiros e Salim Miguel, que é esse grande casal de intelectuais, eles doaram, de escritores, eles doaram um acervo para a UDESC. E eu tenho ajudado nisso, nessa catalogação, vendo as caixas que eles tinham em casa, de um material riquíssimo, se encontrou esse diário. Então, atualmente, eu estou estudando o diário real e o diário tal como Salim utiliza na ficção. Já que isso é um presente. Já que é um momento para contar histórias, a Simone e eu, a gente teve um programa de televisão antes desse, há 10 anos atrás, e a gente entrevistou a Dona Eglê, não foi, Simone? Foi. A respeito do Vozes Veladas, o livro que ela escreve, um drama a respeito do Cruz de Souza. E né? ela é uma figura maravilhosa. Bom, vamos falar um pouquinho, para terminar, a gente tem pouquíssimo tempo, mas a gente vai usar esse tempo para falar um pouco sobre a biografia do Salim. Acho que é importante, né? Situá-la, né? Sim, o Salim é um dos grandes intelectuais do nosso país, né? Sim. Então, tanto as reedições quanto essa bela homenagem que a editora da UFSC faz ao Salim, elas têm um sentido pleno num país como o nosso, em que a memória se esvai muito facilmente. O Salim, primeiro, que vai fazer 70 anos que ele atua na cultura. Segundo, que ele tem mais de 30 livros. E que são mais ou menos equilibrados entre romance, contos e crítica literária. Terceiro, que desde o final dos anos 40, aqui em Santa Catarina, com o Grupo Sul, ele sempre inovou. E eles tinham uma militância, tanto estética quanto política e tudo. Sim, e política, o Salim é extremamente político porque ele provoca o leitor dele. Ele sempre diz que o autor escreve e que o leitor coescreve. Então, o Salim, enquanto leitor, ele nos trata como alguém esperto, inteligente e com uma bagagem própria. Claro, esse livro é a expressão disso, porque o livro ele é lacunar, assim, ele não é uma narrativa contínua, ele é todo descontínuo e, enfim, o leitor tem trabalho, né? Com isso aqui, né? Sim. E com relação, só outro relatinho breve, com relação à questão dessa militância cultural que ele tem, eu sempre gosto de lembrar que nos anos 40, o Grupo Sul estabelece um diálogo com escritores africanos, que é uma coisa assim, ninguém no Brasil fez isso tão cedo quanto aquele grupo, quer dizer, eles mantêm uma correspondência, eles têm... E isso se estende até hoje essa evocação da memória dessa troca entre africanos de língua portuguesa e o Grupo Sul é alguma coisa que toca muito de perto os escritores africanos, por exemplo. Sim. Eles falam disso. Claro, eu tive a oportunidade de encontrar o Luandino Vieira na França e o Luandino disse, olha, sempre que precisar de um depoimento, qualquer coisa sobre a Eglê Salim, por favor, porque eram os livros que eles mandavam sem capa e rasgado e no meio de revistas para burlar a censura da ditadura. São esses livros que nos formaram, então ele tem um carinho imenso. Isso eles eu pude viviam constatar. no salazarismo e o Grupo Sul alimentou uma troca fundamental. Incrível. É uma grande honra para a editora publicar o Salim a essa altura e estamos preparando um próximo projeto, isso. né? A gente vai publicar os textos que o Salim escreveu para o Caderno Ideias, né? do Jornal do Brasil, que eu lia quando eu era bem menino, né? Ele foi um dos introdutores da discussão sobre literatura latino-americana, né? Um dos primeiros a falar sobre esse tema de maneira regular e sistemática, enfim. Era uma coisa de vanguarda, né? Tu vê que eles faziam pontes que eram totalmente de vanguarda, né? Naquela época, né? E ele está aqui pertinho de nós, né? Isso. Então tá, acho que acabou nosso tempo. Né? Então, Luciana, obrigada, foi ótimo. Eu acho que com certeza esse livro vai ser mais um para curtição, para o prazer do nosso leitor, né? Com certeza. Então tá, a gente agradece, encerramos aqui e a gente volta no próximo programa.